atividade, o pedido foi um pouquinho diferente do que eu fiz no vídeo, porque aí no vídeo eu estava limitada aos recursos que eu tinha na simulação do software, que eram 3 lâmpadas, duas saídas para o motor e tal. E aí aqui no diagrama ladder, o pedido foi: desenhe um diagrama ladder para abrir a porta através de um motor. 2 saídas do CLP serão usadas para acionar o motor para abrir ou para fechar a porta. Vocês lembram, lá em acionamentos elétricos, quando a gente fez o acionamento de um motor de partida direta com reversão? Eu não sei se vocês lembram, se a gente trocar 2 fases de um motor trifásico, ele reverte o sentido. Então, se ele está girando para um lado, eu troco 2 fases nele e ele começa a girar para o outro lado. Então, algo parecido poderia ser usado nesse motor aqui, entendeu? 2 contactoras, uma vai ligar o motor no sentido direto e vai fazer, por exemplo, o motor fechar o portão. E a outra vai ligar o motor no sentido reverso e vai fazer o motor abrir o portão. E aí a gente vai controlar essas 2 contactoras através do nosso CLP. Então, as saídas do CLP vão para as bobinas dessas contactoras. E aí eu tenho outras 5 saídas. Então, olha só. Eu tenho 2 saídas para acionar o motor, uma para abrir e uma para fechar. É o mesmo motor, tá? Só que uma aciona a contactora que vai fazer o motor abrir e a outra aqui vai fazer o motor fechar. E outras 5 saídas são usadas para acionar lâmpadas de sinalização, que indicam qual o estado atual do sistema. Então, se o motor está semi-aberto, abrindo. Se o motor está fechando. Se o motor está parado no meio do caminho. Está semi-aberto, mas não está nem abrindo nem fechando, está parado. Se ele está totalmente fechado, parado, ou totalmente aberto, certo? Então, 5 lâmpadas que indicam o estado do motor. O CLP terá 5 entradas, tendo 3 botões, abre, fecha e para, e 2 chaves de fim de curso, indicando se a porta está completamente aberta ou completamente fechada. E aí, aqui eu tenho um arquivo. Eu não sei por que não está abrindo. Eu acabei de abrir. Ah, tá aqui. Aqui eu tenho um arquivo que explica isso direitinho. Então, é legal abrir o arquivo, porque aí vocês veem, tipo, quais são as entradas. Então, botão abre, é a entrada I1. Botão fecha, é a entrada I2. Aqui seria I0, I1, I2, só que lá no clique, a gente não começa pelo 0, né? Aqui no clique, quando a gente coloca uma entrada, ela não tem o 0, então ela tem no mínimo a 1. Então, a gente vai deslocar 1, certo? Então, aqui nessa tabela, esse botão abre vai ser o I1, o botão fecha vai ser o I2, o botão para é o I3. Aqui, não apareceu nessa tabela, eu vou ajeitar essa figura. Aqui é a chave de fim de curso, porta aberta. Ela é desativada quando a porta estiver totalmente aberta, certo? E aqui é a chave de fim de curso, porta fechada, que é ativa quando a porta estiver totalmente fechada. E aí, vamos ver, por que essas chaves de fim de curso funcionam de um jeito diferente, né? Uma é ativa quando está totalmente aberta, a outra é desativada quando está totalmente fechada. Como é que é isso? Vamos lá. Essas chaves de fim de curso, elas são assim, ó. Imagine que essa pontinha aqui, ela tem uma mola, certo? Essa pontinha que tem uma bolinha aqui na ponta, tem uma mola que mantém ela em contato com o motor, com o portão. Quando o portão ele está aqui do lado dessa bolinha, ele está pressionando essa chave e está fechando esse contato. Quando o motor não está aqui,
ele solta essa chave e abre esse contato, certo? Então, aqui embaixo a mesma coisa, ó. Veja que o motor aqui não tá, então ele soltou. E aí, veja que eu tenho até uma abertura maior aqui embaixo, ó, como se a mola tivesse empurrado essa chave para fora. E aí, esse contato está aberto. Então, ele vai fechar quando o motor estiver totalmente fechado. O motor estiver totalmente fechado, ele vai pressionar aqui e aí vai fechar essa chave. Então, é isso que diz aqui nessa tabela. A chave de fim de curso porta aberta é desativada quando o motor estiver totalmente aberto, quando a porta estiver totalmente aberta. Então, a porta está totalmente aberta, ela está um contato aberto, desativado. A chave de fim de curso porta fechada, ela vai ser ativa quando a porta estiver totalmente fechada. Olha aqui. Quando a porta estiver totalmente fechada, ela vai pressionar aqui esse contato e vai ativar essa chave de fim de curso porta fechada, tá? Talvez isso dê uma confusãozinha ainda na cabeça de vocês. Mas, e aí, vocês têm dúvida nisso? Tem alguma dúvida específica sobre isso? Isso realmente é uma partezinha importante aí. Então, pronto. Então, a gente tem essas 5 entradas, tá? Botão abre, botão fecha, botão para. Chave de fim de curso, porta aberta. Chave de fim de curso, porta fechada. E a gente vai ter 7 saídas. Então, aqui no CLP, eu até não escolhi um... Deixa eu ver aqui se eu escolhi o CLP certo. Escolhi. Ótimo. Porque ele vai ter... Eu vou ter que usar 7 saídas do CLP. Então, eu não posso usar aquele CLP que só tem 4. Porque ele não vai dar conta das minhas saídas. E quais são essas saídas? Abrir a porta. Então, seria a bobina da contactora para ligar o motor em sentido direto, para abrir a porta. Fechar a porta. Bobina da contactora para ligar o motor em sentido reverso, para fechar a porta. Lâmpada, porta abrindo. Lâmpada, porta fechando. Lâmpada, porta aberta. Lâmpada, porta fechada. E lâmpada, porta parada, entreaberta. Ela não está totalmente fechada, nem está totalmente aberta, ela está parada na metade, tá? Essas lâmpadas de sinalização vão ajudar vocês a entender um pouquinho a lógica de programação ladder. Vocês já devem ter visto lá em eletrônica, sistemas digitais, algo do tipo, as portas lógicas, né? AND, OR, vocês já lembram um pouquinho disso? Aquela mesma lógica de portas lógicas, a gente consegue fazer na programação com CLP. E aí a gente vai aprender a fazer isso hoje, tá? Quando a gente vai fazendo a lógica aqui para essas lâmpadas. Então, vamos começar. Aí, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é usar o botão abre para ativar a abertura da porta. Né? Vocês concordam? Deixa eu... Eu vou tentar deixar lado a lado aqui o software com essa tabelinha, que aí a gente vai vendo as entradas e as saídas, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa vai ser usar a primeira entrada, que vai ser a do botão abre. Aqui eu chamei ela de I100, porque era o nome que a gente usava lá no software do Logix Pro. Só que aqui no Clique 02 eu não tenho I100, então eu vou chamar ela de I1, tá? É a primeira entrada, vai ser o primeiro I. E aí, eu vou usar essa entrada, botão abre, para acionar o motor abre porta, que vai ser a primeira saída. Então, se eu colocar aqui Q1, a primeira saída. Certo? E aí, se a gente simplesmente conectar aqui, apenas com fio,
na simulação, o que é que eu vou ter? Quando eu apertar, o portão abre, eu vou ligar o motor abre porta. E ele vai ficar ligado. Se eu ficar pressionando, né? Se eu soltar, ele vai desligar. Só que, primeiro, as nossas botoeiras, a gente sempre tem que lembrar que as nossas botoeiras são sem retenção, né? Então, quando eu aperto, ela não fica pressionada. Eu tenho que dar um jeito de dar essa retenção nela. Como é que a gente consegue fazer a retenção das botoeiras? Colocando contato selo. Então, eu vou colocar um contato selo do próprio Q1 em paralelo com o I1. E aí, colocando esse contato selo aqui, quando eu apertar I01, mesmo que depois eu solte, o motor continua ligado. E a outra coisa é que eu quero poder parar o motor. Então, eu tenho uma botoeira aqui chamada botão para, que é a terceira entrada. Então, vai ser o I3. Então, eu vou acrescentar aqui um I3, que vai ser normalmente fechado. Quando eu apertar o botão para, ele vai parar o motor. Então, vai ser tipo desliga, lá na partida estrela triângulo, para vocês botarem. O que mais que a gente vai usar? Quando o motor acabar de abrir, no caso a gente está usando botoeira abre, o motor abre. Lá no vídeo, nesse vídeo aqui, eu até mostrei para vocês o que acontece se a gente não colocar uma condição de parada. Se ele, tipo, eu aperto a botoeira abre, que aí no caso aqui é open, e começo e deixo o motor abrindo infinitamente. Se eu não colocar nenhuma condição para esse motor parar, o que é que vai acontecer? O portão vai abrir todo, depois o motor ele vai começar a forçar, vai fazer aquele teco, 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 e vai ficar forçando, só que o portão já abriu. Então, aqui no simulador, aparece uma mensagem dizendo que o motor pegou fogo, porque o motor fica forçando indefinidamente e aí ele vai, eventualmente, acabar pegando fogo, né? Então, eu tenho que colocar uma condição de parada automática. Eu não posso depender do operador para, tipo, depois que... Exatamente no momento que o portão abrir, ele tem que apertar para, porque senão o motor quebra, né? Seria muito, tipo... A gente está fazendo um negócio de automação. Então, vamos colocar uma condição automática para o motor parar. Então, quando o motor estiver totalmente aberto, eu quero que o motor pare de rodar. Então, eu vou colocar aqui alguma condição que vai cortar a energia para esse motor. Que condição é essa? Quais são os sensores que a gente tem? Estou abrindo o CAD Simu para vocês. Quais são os sensores que a gente tem aqui? A gente tem a chave de fim de curso porta aberta e tem a chave de fim de curso porta fechada. A chave de fim de curso porta aberta desativa quando a porta estiver totalmente aberta, certo? Então, inicialmente ela fica ativada, só que quando a porta estiver totalmente aberta, ela vai desativar, ela vai abrir. Então, essa chave de fim de curso, ela é como se fosse um contato normalmente aberto, ou um contato normalmente fechado, que só vai abrir quando a porta estiver totalmente aberta, certo? Então, ou você... e aí aqui depende muito, né? Porque lá no simulador eu tinha realmente essa chave de fim de curso. Aqui no Clique, a gente não tem a chave de fim de curso, então a gente está criando, né? Então, ou a gente pensa numa chave de fim de curso, que ela, de fato, ela é normalmente fechada, fisicamente, e aí, quando a porta está totalmente aberta, é que ela abre. Então, nesse caso, a gente no início da simulação, a gente apertaria essa entrada correspondente à porta, a chave de fim de curso da porta aberta. Porque a gente diria que, no início, ela já está acionada. Só que o Clique 02, ele não sabe disso, né? Ou a gente coloca como se fosse um contato aqui. Então, a gente considera
ela é uma chave normal, normalmente aberta. E aí, a gente considera que no início ela está ativada. Tipo assim. Vamos lá, ela vai ser a quarta entrada, né? 1, 2, 3, 4. Quarta entrada. Eu coloco ela como uma chave normalmente aberta aqui. Só que na hora da simulação, eu vou dizer que no início a porta está fechada, tá? No início a porta está fechada. Deixa eu tirar isso. Então, no início, se a porta está fechada, essa chave de fim de curso, ela está ativada, porque ela desativa quando a porta estiver totalmente aberta. Então, essa chave 04, ela já começa ativa. E aí eu aperto aqui e deixo ela apertada. E aí o que eu vou testar é a minha botoeira. Abre e fecha. Que aí, no caso, é só o botão abre, né? Então, eu vou só clicar e clicar de novo bem rápido para simular uma botoeira sem retenção. Então, eu clico e clico de novo. E aí o portão fica abrindo enquanto I04 estiver ativado. Quando o portão chegar no final, essa chave 04 vai ser desativada. Então, é como se eu viesse aqui e apertasse essa chave. E aí o motor desliga sozinho, tá? Aqui a gente tem que apertar, né? Os botões, as coisas. Só que esse 04, ele vai ser automático, porque vai ser uma chave de fim de curso. A gente não vai ter que mexer nela, tá? Então, quando a porta estiver totalmente aberta, ela fica desativada. Ela fica um contato normalmente aberto. Restou alguma dúvida quanto a isso? Então, a gente fez a primeira linha que vai ligar esse motor abre-porta, certo? A gente fez duas condições de parada, né? Ou eu aperto esse botão I03, que corresponde ao botão para, ou a chave de fim de curso de porta aberta é desativada, que corresponde que o portão está totalmente aberto. E aí, portanto, o motor tem que desligar. Certo? Aí vamos, então, para motor fecha a porta. Então, quando é que a gente vai acionar ele? Primeiro que ele vai ser a segunda saída. E aí, lembrando que o motor é o mesmo, vai ser uma contactora para abrir, outra para fechar. Ou, enfim, um acionamento para abrir, um acionamento para fechar. Estava pensando em contactora, pensando lá em acionamentos elétricos, mas pode ser apenas um motor, que aí ele tem duas entradas, né? Tem um fiozinho que, se você coloca atenção nesse fio, ele vai abrir o motor, e tem outro fio que, se você coloca atenção nesse fio, ele vai fechar o motor, e pode ser um motor monofásico, pode ser qualquer tipo de motor. Então, essa segunda saída aqui vai fechar a porta, vai acionar o motor de modo que faça a porta fechar. E aí, o que é que eu quero quando eu quero fechar a porta? Quando eu apertar o botão fecha. O botão fecha é a minha segunda entrada. Então, vai ser aqui o meu I02, que é a segunda entrada. Normalmente é aberto, quando eu apertar, ele vai fechar. E aí, aqui eu também vou ter a condição de parada. Também vai ser o botão para, que é a terceira entrada. E aí eu deixo normalmente fechado. Quando eu apertar o botão para, ele vai abrir e vai desligar o motor. E aí a outra condição de parada aqui para esse motor fechando, né? Quando você apertou, você ligou o motor para fechar a porta, vai ser relacionado com a chave de fim de curso porta fechada. Então, a chave de fim de curso porta fechada ativa quando a porta estiver totalmente fechada. Então, vai ser um contato normalmente fechado, porque ele começa deixando passar energia, deixando fechar o motor, deixando ligar o motor para fechar o portão. E quando o portão estiver totalmente fechado, ela vai ativar essa chave. Ativando essa chave, eu vou abrir esse contato normalmente fechado, tá? Então, é o contrário do que eu tinha aqui. Aqui em cima eu deixei um contato normalmente aberto, porque a chave de fim de curso porta aberta desativa quando a porta estiver totalmente aberta.
A chave de fim de curso porta fechada ativa quando a porta estiver totalmente fechada. Então, eu vou usar um contato normalmente fechado e vai ser a quinta entrada. Então, vai ser o I5. E aí, aqui fechou. Então, a linha de motor fecha a porta é praticamente igual à linha do motor abre porta. Eu tenho que colocar aqui o contato selo para manter o motor fechando. E o contato selo é sempre referente àquela bobina. Então, aqui, no caso, é o Q02. E ligou. Ligar aqui essa alça. Então, quando o 02 for acionado, vai fechar, vai ligar o motor para fechar o portão. E aí, enquanto esse motor estiver fechando, esse contato selo continua passando energia aqui. Duas condições de parada. Ou eu aperto a botoeira para, o botão para, ou o motor fechou completamente e aí 05 vai ser ativado. Então, como seria essa simulação, né? Vocês vão ver lá no vídeo que é bem mais interessante ver no Logix Pro, porque vocês veem as coisas acontecendo, né? Aqui vocês têm que imaginar. Então, vamos lá. Imagina que o motor ele começa totalmente fechado. Aí, se ele está totalmente fechado, a chave de fim de curso porta fechada está ativa. Então, o I5 está ativo. E a chave de fim de curso porta aberta está ativa também. O I4 está aberto, ou está ativo, certo? Então, aqui o motor começou totalmente, o portão está totalmente fechado. Então, ele está apertando as duas chaves de fim de curso, a de cima e a de baixo. As duas estão como se estivessem pressionadas, tá? E aí, por isso que eu apertei aqui I4 e I5. Aí eu aperto, o botão abre, que é o botão I01. Se eu aperto o botão I01, o motor começa a abrir. No meio do caminho, eu vou e aperto o botão para, que é o I03. Aí o motor para, que 01 parou. Tá azul porque tá desativado. Aí eu solto o botão para. Peraí. Vamos lá. Eu esqueci de fazer aqui quando eu estava apertando os botões, que essas botoeiras são sem retenção, então eu sempre tenho que apertar duas vezes para simular, né? Tem que apertar para ligar e depois soltar, depois apertar de novo para soltar. Então vamos lá. Aperta o botão abre, a porta está totalmente fechada. Aperta o botão abre. Mesmo depois, quando eu solto a botoeira, o motor continua ligado. Aperta o botão para, que é a 3. Mesmo quando eu solto o botão para, o motor fica desligado. Então, ele fica desligado no meio do caminho. Ele estava abrindo e está desligado ali. Aí eu aperto para abrir de novo, para ele continuar abrindo até o final. Aí ele está abrindo aqui. Aí, quando a chave de fim de curso porta aberta for desativada, que é a 4, aí esse motor para, esse Q01, certo? E aí agora eu tenho a porta totalmente aberta. E esse I5 está desativado porque o portão não está fechado, né? Aqui a chave de fim de curso porta fechada ativa quando a porta estiver totalmente fechada. Então, está tudo desativado, porque a porta está totalmente aberta. Então, a chave de fim de curso porta aberta está desativada. E também não está pressionando lá embaixo de porta fechada, porque a chave de porta fechada também está desativada. Está tudo... Não tem nada ativo aqui nas entradas. Aí eu quero fechar o portão. Aí eu vou apertar a botoeira, fecha. Que é a 2 aqui. Apertei. Mesmo quando eu solto a botoeira, fecha. O motor, a saída Q02 vai fechar o portão, continua ativa. Aí, quando eu começo a fechar o portão, o que é que vai acontecer? A primeira chave de fim de curso vai ser pressionada, a 4. Só que ela nem vai interferir aqui no nosso fechado motor, né? A 4 vai ser pressionada.
Se eu parar esse motor na metade, se eu apertar 3, ele para, mesmo depois que eu solto a botoeira. Se eu apertar de novo para ele fechar, então se eu apertar a entrada 2, ele continua fechando, mesmo depois que eu solto a botoeira. E se ele chega até o final, o portão chega até o final e pressiona a chave de fim de curso porta fechada, aqui a 5 vai ficar pressionada permanentemente. E aí desliga o motor. E aí aqui eu vou ter a porta totalmente fechada de novo, que foi o jeito que começou, né? Que é o 4 e o 5 pressionados, que são as duas chaves de fim de curso. Não é uma botoeira. Ela não tem retenção, mas o portão está mantendo essa chave pressionada. É está pressionando fisicamente essas chaves. Certo? Pronto. Isso aqui, a lógica do portão, de abrir e fechar o portão, de parar, tá tudo feito, né? O que é que tá faltando? As lâmpadas. Aí agora a gente vai pensar nessas lógicas de portas lógicas mesmo, tá? Então, são 5 lâmpadas. Deixa eu só tomar um golinho d'água. Tem a lâmpada porta abrindo, porta fechando, porta aberta, porta fechada e porta entreaberta parada. Então, vamos lá. Primeira coisa, porta abrindo. Então, saída, terceira saída, que é 03. Porta abrindo. Quando é que a porta vai estar abrindo? Em relação às chaves, ela não pode estar totalmente aberta, né? Porque se ela estiver totalmente aberta, ela não está abrindo, ela já parou, já fez, enfim, acabou de abrir. E aí, se ela não está totalmente aberta, o I04, ele está barrado, né? Ele é o contrário de I04, porque I04 vai ser ativo, vamos ver a tabela de novo. Chave de fim de curso, porta aberta, desativa quando ela estiver totalmente aberta. Quando ela estiver totalmente aberta, ela desativa. Então, no início, ela está fechada, né? Então, é um contato normalmente fechado. É o I04. E o que mais? Para o portão estar abrindo, ele também não pode estar parado. Eu tenho que ter um motor ligado. E aí vai ser o motor abre porta. Na verdade, eu nem precisava da chave de fim de curso, né? Mas vamos colocar as duas. E aí eu vou pegar aqui o motor abre porta, que vai ser a primeira saída, que é 01. Então, vamos ver se funciona. Logo no início, a porta está totalmente fechada e 4 e 5 estão acionados. E aí, eu vou pressionar o abre porta. Ele só vai desativar. Ah, então é o contrário. Espera aí. Errei aqui. Aqui é um contato normalmente aberto. Ele começa ativado, só vai desativar quando o portão abrir completamente. Então, vamos lá. No início, a porta está totalmente fechada, 4 e 5 estão ativados. E aí eu aperto abre porta, que é 1. Enquanto abre porta estiver acionado, a porta está abrindo. Então, essa lâmpada Q3 tem que estar acionada, porque ela está abrindo. E aí tá ok. Então, aqui, o que é que a gente fez? Quando a gente colocou essas duas chaves em série, uma seguida da outra, essa bobina aqui, ela só vai ser ativada quando eu tiver as duas juntas, ativadas ao mesmo tempo. Ó, se eu tiver I4 ativado e Q01 desativado, eu não ligo Q03. Se eu tiver I4 desativado, Q01 ativado, eu também não ligo. Eu só vou ter Q03 ligado quando as duas estiverem ativadas ao mesmo tempo.
E aí, qual é a porta lógica que faz esse papel para a gente? Qual é a tabela verdade de porta lógica? Que só é ativa, a saída só é 1, se as duas entradas forem iguais a 1. A porta AND, né? Ou a porta I, que ela exige que as duas entradas sejam iguais a 1, as duas entradas verdadeiras, para a saída poder ser verdadeira, tá? Então, essa porta aqui, essa porta lógica que tem as duas juntas em série, é a porta AND. E aí a gente vai usar mais porta AND para fazer as outras lâmpadas. Lâmpada porta fechando. Então, quando é que a lâmpada está fechando? Quando a chave de fim de curso porta fechada não está ativa, não, quer dizer, quando a porta não está fechada, e aí a chave de fim de curso porta fechada ativa quando a porta estiver totalmente fechada. Então, agora sim, o contato normalmente fechado é a quinta entrada. E aqui o motor Q02, que indica que a porta está fechando. E aí, quando eu tiver esses dois, então a porta não está totalmente fechada e eu tenho um motor ligado fechando. Aí aqui eu vou acionar essa saída. Que é a quarta saída. Que é 04. E então aqui de novo, porta end, né? A porta não está fechada e o motor está ligado, fechando. Aí eu vou acionar essa lâmpada, porta fechando. Próxima lâmpada, porta aberta. Quando é que a porta está totalmente aberta? Então, vai ser a quinta saída. A porta vai estar totalmente aberta quando eu tiver a chave de fim de curso, porta aberta, desativada. Ela desativa quando a porta estiver totalmente aberta, né? Então, agora eu vou usar apenas um contato normalmente fechado da chave de fim de curso, porta aberta, que vai ser a quarta entrada. Próxima lâmpada. Porta fechada. Q6. Lâmpada de porta fechada. Quando é que a lâmpada está totalmente fechada? Vamos ver aqui. A chave de fim de curso, porta fechada, ativa quando a porta estiver totalmente fechada. Então, vai ser um contato normalmente aberto da chave de fim de curso, porta fechada, que vai ser fechado quando a porta estiver totalmente fechada. Então, vai levar energia até essa lâmpada. E aí, a última lâmpada aqui é a porta entreaberta parada. Então, vamos lá. Para acionar essa lâmpada, eu não posso ter o motor abrindo nem fechando, tá? Então, eu vou ter que ter Q01 e Q02 desativados, certo? Então, eu vou colocar aqui um contato normalmente fechado de Q01 e um contato normalmente fechado de novo de Q02. Então, não vou ter nenhum nem outro, nem tá abrindo, nem tá fechando. Além disso, eu também não posso ter nem a porta totalmente aberta, nem a porta totalmente fechada. E aí eu tenho as lâmpadas já, Q5 e Q6, que indicam que a porta está totalmente aberta ou totalmente fechada.
Então, eu vou colocar também um contato normalmente fechado de Q5 e um contato normalmente fechado de Q6. Aí, aqui, vocês vão aprender mais uma ferramentazinha desse software, do Clique 02, tá? Que é, aqui eu tenho que colocar um contato normalmente fechado de Q6. Só que chegou no final da linha. Eu não consigo estender essa linha indefinidamente. Eu tenho que colocar 10 contatos em série. É uma porta-end com 10 entradas. Eu não vou conseguir colocando aqui direto. Aí, o que é que eu faço? Aqui eu tenho um contatozinho chamado M, que é um contato de memória. Para que esse contato serve? Quando eu chego no final da linha e eu quero colocar mais coisas naquela linha, eu ligo esse contato de memória aqui e ele faz como se fosse uma continuação, certo? Então, se eu coloco esse contato aqui como saída e coloco ele aqui como entrada, aqui embaixo eu estou continuando essa linha de cima. Já já eu explico mais. Então, eu estou continuando essa linha aqui de cima e aí eu posso colocar o meu último contato, que é o Q6, normalmente fechado. Então, o que é que eu disse? Eu disse que o portão não está abrindo, o portão não está fechando, a porta não está totalmente aberta e a porta não está totalmente fechada. Por isso, todos esses contatos normalmente fechados aqui, certo? Que é para negando estou negando todas essas condições. Então, se ela nem está totalmente aberta, nem está totalmente fechada, o motor não está ligado nem para um lado nem para o outro, só sobra que ela está parada, entreaberta, né? O portão está parado, só que está na metade está no meio do caminho, em algum ponto. Não exatamente no meio, né? Está no meio do caminho. E aí a gente fez essa lógica com essas 4 entradas, só que não dava para colocar as 4 na mesma linha, por isso que a gente teve que usar o contato de memória. E essa lógica vai acionar a nossa última saída, que é o Q07, né? Isso. Aí, o contato de memória, essa primeira explicação que eu dei para vocês é isso. Ele serve para continuar uma linha que você quer continuar. Mas ele serve para mais do que isso, tá? A gente não precisa, não necessariamente eu preciso continuar essa linha aqui embaixo. Eu posso fazer uma lógica aqui também, que ela vai ser usada para acionar várias coisas. E aí, esse contato de memória, depois eu só preciso usar esse contato de memória, entendeu? Então, esse contato de memória ele é muito útil quando você quer criar uma lógica interna do seu CLP, mas você não quer gastar uma saída para aquilo. Tipo, isso aqui eu não gastei um Q, e eu só tenho 8 Qs, né, de bobinas de saída. Então, eu não preciso gastar uma saída para criar uma lógica interna do CLP que eu possa reutilizar em outros lugares. Porque, por exemplo, os Qs são muito úteis para serem reutilizados, né? Por exemplo, aqui, ó. A gente fez a lógica do Q01 aqui, e aí aqui eu já reutilizei o Q01 para fazer a lógica da lâmpada abrindo. Eu não precisei colocar toda essa lógica que eu tinha feito aqui para quando o portão estiver abrindo. Eu não precisei repetir isso aqui. I01, I03, I04, eu não, nem ia ter espaço para eu repetir isso aqui para a lâmpada abrindo. Eu só usei um contato auxiliar do próprio Q01, né? E isso foi muito útil para a gente. Então, nos contatos de memória, a gente pode fazer a mesma coisa. A diferença é só que os contatos de memória não vão ter saídas. Então, a gente não gasta uma saída, mas também eu não posso usar o contato de memória para uma coisa que eu realmente queira na saída. Se eu quero uma lâmpada na saída, um motor na saída, aí o melhor é usar um Q mesmo, porque aí esses são bobinas de saída do CLP. E aí a gente finalizou aqui. Então, só para recapitular os conceitos. Porta-end, coisas em série. Porta ou coisas em paralelo, tá? Então, quando a gente coloca para simular aqui, daquele jeito que eu tinha falado para vocês, né? Imaginando que a porta começa totalmente fechada e 4 e 5 começam ativados.
E aí começa aqui com a lâmpada Q06, indicando que a porta está totalmente fechada. Ó, o Q06 está ativo. O M01 está ativo também, mas o M, lembre que ele é só um contato de memória, ele não está servindo para nada por enquanto, tá? Ele não está saindo. Ele só vai servir para a nossa lógica interna, ele vai servir para acionar o Q07, mas o Q07 está desligado. Então, o que a gente vai olhar de saída aqui é só que o Q06 está aceso, indicando que a porta está totalmente fechada. Aí, eu aperto o botão porta abrir, botão abre, que é o I01. Aperto e solto. E aí a porta começa a abrir aqui. O Q01 é ativado e aparece a lâmpada porta abrindo. Quando a porta começa a abrir, é lógico que ele não vai estar mais totalmente fechado, né? Então, eu vou soltar o Q5 aqui. O I5. Porque aí a porta começou a abrir, a chave de fim de curso do final de porta fechada vai ser solta e aí ela vai desativar. Então, soltei manualmente aqui o I5. Aí a porta está abrindo, abrindo, abrindo. Quando ela chegar lá no final, ela vai abrir completamente, vai desativar o I4. Desativei. Quando desativa o I4, desliga o motor e acende a lâmpada aqui, portão aberto, que é o Q05, certo? Aí a porta abriu e aí agora eu quero fechar. Se eu quero fechar, eu vou apertar o I02. Quando eu começar a apertar, o I4 já vai ser acionado, porque aí já vou pressionar a primeira chave de fim de curso. Né? A porta já não vai estar mais totalmente aberta. Então, apertei portão, fechar portão, e aí o I4 eu tenho que manter ele pressionado, que a chave de fim de curso ela vai ficar pressionada enquanto tiver portão pressionando a chave lá de cima. E aí, acende, além do motor Q02, que está fechando, acende a lâmpada Q04, indicando que o motor está fechando. Quando o motor fechar completamente, o I5 vai ser acionado. E aí, desliga o motor e desliga a lâmpada. Desliga Q02, desliga Q04. Quem é que ligou? Q06, indicando que o motor está totalmente fechado. Que mais aqui? Vou apertar para abrir de novo, só para vocês verem uma coisa. Vou apertar para abrir, desaciono o portão fechado. E aí, aqui, quando eu apertar, então, o motor continua abrindo aqui, né? Aí, quando eu apertar o botão parar, se eu apertar o botão parar na metade do caminho, o I03, mesmo que eu solte ele, o Q07 acende, indicando que eu apertei o botão parar no meio do caminho. Então, o portão ele vai ficar entreaberto, parado. E aí, por isso, a lâmpada Q07 acende para indicar que o motor está entreaberto, parado. Tá? Que é essa última lâmpada aqui. É isso por hoje. Eu vou refazer essa tabelinha, porque eu vi que cortou aqui chave de fim de curso porta aberta, e aqui cortou a última frasezinha depois de chave de fim de curso. Então, vou refazer essa tabelinha e vou colocar a nomenclatura do clique 02, porque eu acho que fica mais prático para vocês olharem os números aqui referentes ao clique 02 e não ao Logix Pro, já que vocês estão usando o clique 02. Né? Então, eu vou fazer isso agora e vou atualizar lá. Mas deem uma olhadinha no vídeo que está lá também do Logix Pro, porque eu acho que nessa questão de visualização vale a pena, fica bem mais claro. Eu vou parar a gravação.